Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui juntos mais uma vez, diante do trono da graça, diante do nosso Deus, do nosso Criador, do nosso Salvador, daquele que tudo pode fazer por nós, daquele que pode nos instruir, daquele que pode nos guardar, daquele que pode trazer respostas, porque foi Ele que nos criou, foi Ele que nos colocou nessa terra e é Ele que tem cuidado da gente. E nós vamos estarmos nesse momento meditando na palavra dele. Nós vamos estarmos descobrindo o que ele tem a falar conosco nesse dia. Louvado seja o Senhor, meus amados. E hoje nós vamos estarmos aqui meditando em Zacarias 2. Vamos descobrir o que o Senhor quer conosco nesse capítulo, o que ele quer que tenhamos, que tomamos conhecimento. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. O que eu preciso saber e ainda não sei? O que você precisa saber e ainda não sabe? O nosso Deus vai estar falando conosco nesse momento, amém? Vamos lá, vamos meditar na palavra do Senhor. Você fala com o Senhor nesse momento, fala assim: Senhor, eu não estou aqui, ó Deus, ouvindo esse vídeo para ouvir a pastora falar. Eu quero ouvir o Senhor. Eu estou aqui para ouvir o Senhor, que é meu Criador. Eu estou aqui para ouvir o Senhor, que tem respostas para mim. É a Ti que eu quero ouvir, Senhor. E eu vou te ouvir. Eu vou te ouvir no nome do Senhor Jesus, porque eu estou diante de uma palavra que tem respostas para mim. Vamos lá então, vamos meditar na palavra do Senhor. Está escrito assim: a terceira visão, Jerusalém é medida. Está escrito assim: tornei a levantar os meus olhos e olhei e vi um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medi Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse: corre, fala a esse jovem, dizendo: Jerusalém será habitada como as aldeias, sem muros, por causa da multidão nela, dos homens e dos animais. Então, nós estamos vendo aqui o profeta estava falando aqui a respeito de uma visão do que estava diante dos seus olhos. Ele fala: eu vi um cordel de medir. E esse cordel estava na mão de um anjo. E ele fez perguntas para o anjo. Ele falou: para onde vais tu? Ele me disse: medi Jerusalém, para ver qual a sua largura e qual o seu comprimento. Mas, medir para quê? Para que vai medir Jerusalém? E a palavra fala: e eis que saiu o anjo que falava comigo. Ele só deu para ele essa resposta e saiu. Medir para quê? Para que vai medir Jerusalém? Nós temos que fazer perguntas para o Senhor de algo que Ele nos trouxe que a gente ainda não entendeu. Nós temos que estarmos fazendo perguntas para Ele. E, e a palavra fala que o outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse: corre, fala a esse jovem.
dizendo: Jerusalém será habitada, como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela e dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela, a sua glória. Então nós estamos vendo aqui que o Senhor ele está falando de proteção. Até agora ele falou de restauração e falou de proteção, porque ele estava diante de uma cidade destruída, de uma cidade arruinada, de uma cidade que estava sem muros. Você já imaginou a sua casa sem muros nos dias de hoje? Vai entrar ladrão, né? Vai saquear a sua casa. E aqui a palavra do Senhor está falando de uma cidade sem muros, porque as cidades eram todas muradas. Jerusalém estava sem muro. Podia entrar nela quem quisesse, porque ela estava desprotegida. Mas o Senhor, ele falou aqui: corre, fala a esse jovem dizendo: Jerusalém será habitada, como as aldeias sem muros, por causa da multidão nela e dos homens e dos animais. Então, o Senhor está falando aqui: eu serei a sua cobertura, eu serei a sua proteção, eu estarei aqui para proteger, por causa dos homens, dos animais, por causa da multidão que nela habita. Olá, ó, fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque eu vos espalhei como os quatro cantos, como os quatro ventos dos céus, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te tu que habita com as filhas de Babilônia. Então, a palavra está falando aqui de pessoas que foram espalhadas por causa de guerra que sobreveio sobre a cidade. Pessoas foram espalhadas. Às vezes pessoas são espalhadas por causa de pandemia, né? Como essa nós estamos enfrentando. Muitas pessoas naquela época saíam de suas cidades por causa de pandemias, fome que vinham sobre as cidades. Né? Era pandemias fortes que vinha para poder arrasar com tudo. Porque o povo naquela época eles trabalhavam com agricultura. Né? Então vinha arrasando tudo. A palavra fala de gafanhotos, né? Que vinham arrasando com tudo. Da Joel nos fala das pragas dos gafanhotos que vinham arrasando com tudo. Então as pessoas ficavam sem nada, porque eles trabalhavam com a agricultura e vinham arrasando tudo. E muitas pessoas tinham que sair de suas cidades e ir para outras, né? E aqui a palavra do Senhor está falando de pessoas que foram espalhadas pelo norte, né? Cidades que, que os seus moradores eram maus. E aqui o Senhor está falando: e eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Então ele está falando de um lugar arruinado. Um lugar arruinado que havia moradores.
E o Senhor, ele amava essas pessoas que ali estavam. Ele falou: serei um muro de fogo em redor. Eu mesmo serei no meio dela sua glória. Porque aqui a palavra do Senhor está nos falando de uma cidade que foi levantada pelo Senhor, de uma cidade que foi dada por herança a pessoas que andou na presença dele, pessoas que ouviu a sua voz, pessoas que foram por caminho que ele indicou. O Senhor, ele tem compromisso com quem tem compromisso com ele. E aqui a palavra do Senhor está nos falando de proteção. Eu vou proteger. Eu vou proteger essa cidade, porque tem pessoas nela. Tem animais nela. Eu vou proteger por causa da multidão que aqui está. Ele fala: fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como com os quatro ventos do céu, diz o Senhor. Ó Sião, livra-te tu que habita com as filhas da Babilônia. O Senhor está falando aqui: saia dessa prisão. Babilônia era uma prisão para onde o povo foi levado como escravo. O Senhor está falando: saia, fugir agora da terra do norte. Ó Sião, livra-te tu que habitas com as filhas de Babilônia. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, toca nas meninas dos seus olhos. O Senhor está falando aqui do seu povo, o seu povo que foi despojado, o seu povo de quem tomaram tudo deles. E ele está falando aqui: essas nações não mexeram com vocês. Essas nações mexeram com a menina dos meus olhos. Então, eu quero dizer para você nesse momento que quem mexe com você está mexendo com a menina dos olhos do Senhor. Não sou eu quem estou dizendo, é a palavra do Senhor. Porque eis aí, levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exulta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. O Senhor está falando aqui de estar junto. Eu habitarei no meio de ti. E naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti. E saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então Deus está aqui falando de um povo que ele escolheu para, através desse povo, estar reinando aqui na terra, para, através desse povo, alcançar outras nações. Porque o Senhor não escolheu um povo nessa terra, um povo exclusivo. O Senhor escolheu esse povo para que esse povo pudesse fazer conhecido em todas as nações. Porque o amor de Deus não era para com um povo,
mas com todos os povos da terra. O Senhor queria resgatar todos os povos da terra. E, e aqui ele está falando de um dia, naquele dia muitas nações se ajuntarão ao Senhor. Que dia é esse? Que dia que muitas nações se ajuntariam ao Senhor? E serão meu povo. E aqui nós estamos vendo, o Senhor não está falando de destruição. Ele não está falando de destruir moradores da terra. Ele está falando de ajuntamento. Ele está falando de um povo que também seria o seu povo. De um povo que também será o seu povo. E habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor possuirá Judá como sua porção na terra santa, e ainda escolherá Jerusalém. Cala-se toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou na sua morada. Então, a palavra do Senhor está falando aqui que o Senhor, ele despertou. Ele se despertou na sua morada para ajudar um povo que estava em prisão, um povo que estava sem proteção, um povo que não tinha a quem ouvir. Aqui o jovem aqui, ele fez uma pergunta por um anjo que estava medindo aquela cidade desprotegida. E ele deu para ele uma resposta evasiva. Mas o Senhor queria que aquele jovem tomasse conhecimento do que estava acontecendo. Vai lá, fala com ele, para falar com ele isso. Mandou outro anjo, e é o primeiro, fala com ele. Fala com ele por que essa cidade está sendo medida. O Senhor, ele tem falado com você. Mas o Senhor tem falado com você coisas que você não entendeu. Tudo que ele falou. Mas continua fazendo perguntas. Podemos fazer perguntas para o nosso Deus. Deus, por que o Senhor falou isso? Por que o Senhor falou isso comigo? O que eu devo fazer para que essa promessa se cumpra na minha vida? Às vezes as pessoas ouvem, recebem do Senhor uma promessa e fica ali esperando. O Senhor falou que vai fazer isso na minha vida, o Senhor falou que vai fazer isso na minha vida. E a pessoa fica ali esperando aquela promessa se cumprir em sua vida, sem nada fazer, sem perguntar para o Senhor o que eu vou fazer. Quais os passos que eu vou ter que dar para que essa promessa se cumpra em minha vida? Se Caleb não tivesse chegado até Josué e reivindicado a promessa, eles e seus descendentes teriam morrido sem receber. Ele teve que se mover. Ele teve que se mover para que essa promessa se cumprisse na vida dele. Ele teve que se achegar à pessoa que tinha o poder de colocar em suas mãos aquilo que o Senhor prometeu. Então nós temos que saber tudo a respeito do que o Senhor nos falou.
Nós temos que nos prostrar diante do Senhor. Aqui é a palavra do Senhor, ele está falando aqui do Senhor habitar com os moradores da terra. Então, se a palavra do Senhor está falando do Senhor habitar com os moradores da terra, o que o Senhor está me falando nessa palavra? Ela está falando da vinda do Messias, da vinda daquele que tinha o poder para trazer Deus para dentro do homem. Ele fala: naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. E naquele dia, quando Jesus subiu naquela cruz, ele libertou toda a humanidade naquele dia. Naquele dia, os moradores da terra, todos, tinham acesso ao trono da graça. Naquele dia, todos os moradores da terra ficaram livres. Livres. Aquele que o Filho liberta verdadeiramente, sereis livres. Eu sou livre, você é livre. O que você está fazendo com essa liberdade? O que você está fazendo com essa liberdade que o Senhor te deu? Qual atitude que você está tomando? Porque nós somos livres. Livres para tomar atitudes. E o Senhor, ele espera que a gente possa tomar a atitude certa e alcançar aquilo que ele tem reservado para nossas vidas. Caleb, ele tomou a atitude certa naquele dia, de chegar a Josué e perguntar: você se lembra da promessa que o Senhor nos fez? Eu quero me apossar. E eu sei tudo o que eu tenho que fazer para me apossar dessa bênção. Eu sei que eu vou ter que lutar. Eu sei que lá tem moradores que não podem conviver comigo. Eu sei que eu vou ter que expulsar esses moradores de lá, porque foi o que o Senhor falou. Mas eu estou com o mesmo vigor. Eu tenho força para entrar e sair como vencedor. Eu quero me apossar de tudo que o Senhor deixou para mim. E é isso que o Senhor espera de mim, que Ele espera de você. Que você esteja com a mesma fé do dia em que você recebeu a promessa. Sabe, aquela fé que brota do mais profundo do nosso ser quando o Senhor nos faz uma promessa. Mas depois o tempo vai passando, a gente não se cumpriu aquilo que o Senhor falou. Mas o que você fez? Você só ficou esperando os anos passar quieto? Nós temos que nos mover para que as promessas do Senhor venham se cumprir em nossas vidas. Nós temos que crer de todo o nosso coração a cada dia. A cada dia o nosso escudo tem que ser ampliado, o escudo da fé. Porque é a fé que vai nos conduzir de encontro ao cumprimento dessa promessa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele fala que termina, né? Então o Senhor possuirá Judá com sua porção na terra santa e ainda acolherá a Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele despertou na sua santa morada. O Senhor se despertou com salvação. O Senhor se despertou a seu respeito. Então cale-se diante dele, para que você possa receber dele todas as instruções. Deus, o que eu devo fazer com respeito a isso que o Senhor me falou, essa promessa que o Senhor me fez?
Não é da vontade do Senhor que eu esteja vivendo essa vida que eu estou vivendo, não é da vontade do Senhor que eu esteja em prisão. Não é da vontade do Senhor, como não era da vontade do Senhor que, que Jerusalém estivesse descoberta. Como não era da vontade do Senhor que os moradores daquela terra, os moradores daquela terra estivessem sem cobertura, sem proteção, sujeito a qualquer um que pudesse entrar nela. Não era da vontade do Senhor. Não é da vontade do Senhor que você viva nessa terra em plena miséria. Não é da vontade do Senhor. O Senhor, ele quer que você tenha uma boa vida. Isso é em todas as áreas da sua vida. Ele quer que você tenha uma boa vida. Ele quer que tenhamos uma boa vida nessa terra. Ele quer que a gente glorifique o nome dele nessa terra. E não é na miséria, eu não estou falando só de miséria financeira. Às vezes, em todas as áreas de nossas vidas, estamos vivendo em plena miséria. Esse povo estava vivendo em plena miséria. Esse povo estava vivendo sem Deus. Esse povo, ele tinha sido saqueado. Mas o Senhor veio por esse povo. E o Senhor vem por você. O moço que chegou, que o anjo que chegou para medir, ele poderia ter feito isso, medido, e ninguém. Quando a pessoa chega e está fazendo uma coisa, você está vendo, e essa pessoa sabe sem você saber por que ele veio fazer isso. Mas um jovem saiu ao encontro dele, um jovem se moveu. E o Senhor está esperando que você se mova diante daquilo que ele colocou diante de você, diante da palavra que ele te deu. Ele quer que você se mova para que venha sobre a sua vida a bênção dele. Amém? E aqui nós vamos estarmos orando nesse momento para que o Senhor possa nos colocar em movimento de encontro que ele tem reservado para nossas vidas. Amém? Grandioso Deus e poderoso Pai, no nome do Senhor Jesus, nós erguemos nossas vozes ao trono da Tua graça nesse momento, te agradecendo pelo Teu amor tão grande, pela Tua misericórdia que dura para sempre. Eu te agradeço, Deus, por cada pessoa que está aqui me ouvindo, por cada pessoa que está orando por mim, e eu te peço que o Senhor vá de encontro a essas pessoas. Oh Deus querido, que as promessas do Senhor para com a vida delas possam se cumprir, que o Senhor seja Deus com elas aqui na terra, como a palavra que nos prometeu, meu Pai. Deus, o Senhor quer reinar com teu povo. E no nome do Senhor Jesus, eu te peço, Pai querido, que o Senhor, Pai, reescreve a história desse povo. Esse povo, Pai querido, que estão prostrados, essas pessoas que estão prostradas diante do Senhor nesse momento. Que o Senhor possa estar, ó Deus querido, fazendo um rebuliço na vida delas. Que o Senhor possa estar virando o cativeiro delas, como o Senhor virou o cativeiro de Jó. No nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Deus, que elas venham viverem, ó Pai amado, dias diferentes. No nome do Senhor Jesus, de que elas têm vivido. Deus, que o Senhor possa estar clareando todos os pontos obscuros em suas vidas, tornando tudo tão claro quanto ao sol do meio-dia e glorificando o teu santo nome, ó Pai, na vida delas. É no nome de Jesus que nós oramos, te agradecendo, ó Pai querido, por mais esse momento diante do Senhor, por esse privilégio que temos de nos prostrar diante da tua grandeza, da tua majestade. No nome do Senhor Jesus, que o Senhor vos abençoe e até o nosso próximo encontro. Amém? Fiquem com Deus.